neste momento, mais uma vez, sempre agradecendo ao Mestre Jesus por esta bênção de ouvir as mensagens para que possamos buscar esse sentimento de amor ensinado por Jesus. Amado Mestre, neste instante, permite-nos dar início a mais uma reunião doutrinária com o nosso Edivaldo. Que a tua bênção, o teu amor, a tua luz, Senhor, envolva todos nós, envolva os nossos irmãos necessitados da tua luz, por aqueles que passam por dificuldades várias. E assim, orienta cada um de nós na caminhada para que não fracassemos e assim possamos seguir a caminhada com muito amor e com muita dedicação. Que a paz seja sempre uma constante na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Seja bem-vindo, Edivaldo, muita paz. Passa a palavra aí para você, muita paz. Ok, uma boa noite mais uma vez a todos que estão vinculados neste momento, aqui nessa sala virtual, saudando encarnados e desencarnados que orientam as atividades do centro, para que juntos possamos nos envolvermos nas vibrações da mensagem do Mestre Jesus de Nazaré, cujo Evangelho é a carta aberta, magna para a nossa perfeição. E começamos falando, antes de entrar nos puros de coração, que é o capítulo 8 do Evangelho, lembrando do Sermão do Monte. Segundo historiadores, o próprio Mahatma Gandhi, conhecendo a proposta do Sermão do Monte, ele afirma que se os cristãos tivessem perdidos ao longo do tempo os ensinamentos deixados por Jesus e permanecesse o Sermão do Monte ou da montanha, que a humanidade cristã não haveria perdido coisa alguma. Devido à importância e o objetivo fundamental desse sermão, quando ele começa aqui, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando das bem-aventuranças. Todos seremos bem-aventurados após uma série de fatores que precisamos ainda experimentar para descobrir em nós esse reino, chamado de reino de Deus que está em germe em cada um de nós. Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, porque nessas bem-aventuranças, à medida que nós vamos nos esforçando para praticá-las, com certeza vamos nos tornando espíritos mais maleáveis, brandos e pacíficos, para que ajudemos, auxiliemos a construção do que todos nós almejamos em humanidade na Terra, que é a paz. A paz de todos. E a paz vem do coração, porque vem do sentimento de cada espírito que estamos vinculados ao nosso irmão Jesus de Nazaré. E esse momento, quando ele fala, bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Precisamos analisar, entender e compreender o significado de pureza de coração. Quando ele falava coração, figuradamente estava se referindo aos sentimentos que cada um de nós, espíritos, nesta jornada aqui no planeta, emitimos ou guardamos para nós ou emitimos para os outros que convivem conosco. E esse sentimento, ele afeta tanto encarnados como os desencarnados. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Estar puro de coração significa dizer que o espírito já se depurou de tudo que precisava se depurar. Nós sabemos, por informações espirituais, que o planeta Terra, co-criado por Jesus e sua equipe de emissários, trabalhadores do bem, sob o chamado do Criador, Pai e mantenedor da vida, organiza o planeta material para que no futuro nós pudéssemos estar aqui. Espíritos aglomerados, espíritos reunidos, todos com a mesma condição moral, espiar e provar. Espiar significa resgatar os momentos das vidas mal vividas,
que porventura nós tenhamos feito em algum momento, e a oportunidade da misericórdia divina, como o Pai é bondoso, misericordioso, infinitamente bom e justo, permite que suas criaturas possam refazer o caminho quando passamos por um caminho e deixamos algum sentimento deturpado, voltado para o contrário da lei. São bem-aventurados aqueles que são mansos, pacíficos e puros de coração, porque verão a Deus. Então, para sentir a presença do divino em nós, vêm as expiações e vêm as provas. As provas devido à aprendizagem que nós já tivemos em outros momentos encarnatórios, e agora convivemos. E a vida se encarrega de trazer para próxima a nós aquela situação, para perceber se nós já estamos em qualidade de ser vencedor diante daquela situação. Então, pureza de coração. O ano passado nós tivemos lá no nosso instituto, sempre fazemos uma confraternização com tema. E o tema de dezembro do ano passado foi exatamente esse, os puros de coração. Então, fizemos um trabalho dinâmico com os integrantes, trabalhadores da casa, para que cada um sorteasse numa caixa bem preparada de presente algo que pudesse lhe auxiliar em sua pureza de coração. Então, cada um tirou esse algo importante para si e alguns, a grande maioria, compartilhou com o público presente, dizendo, eu tirei, por exemplo, paciência, eu tirei resignação, eu tirei força, eu tirei perdão, porque todo esse conjunto e outros de potencialidades contribuem para que nós nos tornemos espíritos puros de coração. Como já existe uma pleiade de seres desencarnados que fazem parte da seara de Jesus e que nos acompanham aqui no planeta Terra. Porque já caminharam a tal ponto que hoje são missionários de Deus. Foram chamados porque se escolheram para essa grande obra, essa grande tarefa. Aí nós vamos no Livro dos Espíritos, quem são os puros de coração? No Evangelho, o Livro dos Espíritos, na parte da terceira, que são as leis morais, toda baseada no Evangelho de Jesus, e é daí que vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Puros de coração, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. São espíritos isentos, que já não têm mais ego doente. O egoísmo, o orgulho, já age com simplicidade, com caridade, e as intenções são verdadeiramente sinceras, que não precisa nem verbalizar, porque a energia, o fluido que essas entidades espirituais emanam, já dizem o seu estado espiritual. Então, a pureza interior supera as aparências externas. Os humildes jamais irão dizer que são humildes, porque a humildade é uma das maiores virtudes que nós estamos desenvolvendo e ela vai chegando de mansinho, vai fortalecendo todas as outras potencialidades e o ser simplesmente se estabelece, sem precisar dizer a ninguém, mas eu sou tão humilde. Os mensageiros nos chamam a atenção. Quando alguém diz, eu sou uma pessoa tão humilde, é porque ainda não somos. Porque o humilde não se revela. O humilde, ele é percebido pelos aqueles que convivem com ele no dia a dia e sentem essa emanação que vem do seu sentimento, que aqui está grafado como coração. Então, a pureza interior supera as aparências externas, focando na transformação moral, no amor legítimo ao próximo e na desmaterialização dos desejos, processo alcançado através de quê? Da evolução. E essa evolução nossa dá-se através de várias encarnações, nós já sabemos. Porque em uma única é impossível, é impraticável nós descobrirmos no nosso íntimo toda a grandeza que é o reino de Deus que Jesus afirmou quando os discípulos perguntam a ele, mestre, de onde vem esse reino? Onde se encontra esse reino que o Senhor nos prega, que o Senhor nos fala
constantemente. E ele disse: meus amigos, meus filhos, não aguarde que o reino venha por aparência. E eles indagam por quê? Porque o reino não está ali, não está acolá, o reino não é um lugar. O reino está na consciência de cada ser criado pelo nosso Pai. E o trabalho do ser, nós, espíritos encarnados ou desencarnados, é justamente desenvolver essas potencialidades e aí a felicidade plena vai se estabelecer em nossa consciência, estejamos nós onde estivermos, independente do que esteja ocorrendo externamente ao nosso redor. Melhor que seja assim, porque senão nós nos íamos nos preparar para um lugar, ficar num lugar chamado Reino de Deus, porque foi merecido. Como Deus é justo, bom e misericordioso, ele permite que suas criaturas próprias desenvolvam esse reino no seu íntimo. Quando eu falo do reino de Jesus, eu lembro sempre de um escritor que se tornou um escritor espírita, mas ele não era espírita, ele era de uma religião protestante, frequentava junto com os familiares, os amigos, e ouvia os sermões. Em determinado momento, tudo que ele ouvia sobre Deus, sobre o retorno do ser, que não voltaria mais, que permaneceria para sempre no local adequado à sua condição, ele ficava curioso e debruçou sobre a própria Bíblia para encontrar outras interpretações que pudessem falar de amor, de justiça e de bondade. Não é possível que um pai cria os seus filhos e depois lhe destina ao sofrimento eterno. Que pai é esse? Afincou a vontade, a fé e a esperança, procurando, encontrando, anotando, descobrindo, que os irmãos ficaram preocupados com ele, os irmãos da igreja, e disseram que ele estava sendo afastado da igreja por obra de quem? De Satanás. Como nós sabemos que muitos atribuem as situações negativas a Satanás e não sabem que nós é que praticamos situações diversas. Em determinado momento, somos anjos, fazemos algo maravilhoso. Em outro, fazemos algo não tão bom e estamos na caminhada. E eles disseram: estamos orando por você, para que você retorne. E ele afiançou, escreveu uma obra chamada O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, uma obra raríssima, onde ele relata toda essa experiência e coletou na própria Bíblia, na obra de Moisés, no Antigo Testamento, no Novo, em Atos dos Apóstolos, tudo o que sugeria a reencarnação, como a possibilidade do espírito retornar quantas vezes forem necessárias. Para quê? Para se depurar, para perceber a pureza no seu íntimo. E lançou essa obra, e o meio espírita a aderiu à sua constituição. E no meio dessa obra ele coloca um poema de alguém, o nome do autor é Jaime de Andrade, onde ele coloca o julgamento do Todo-Poderoso centrado no trono, de barbas longas e cajado na mão. E chegavam os espíritos para serem julgados. Aqueles que fizeram mal iam para a esquerda, acompanhar os demônios, porque lá que eles iriam habitar. E aqueles que fizeram bem iam para a direita, para que eles pudessem ser levados pelos anjos para o céu. E em determinado momento vem um rapaz que não tinha sido flor que se cheirasse. Fez de tudo que foi negativo. Foi julgado, relataram para o Senhor Todo-Poderoso todos os atos dele, e ele foi para o lado esquerdo ficar junto com os demônios que iriam para o inferno levá-lo. E no mesmo momento vem a mãe desse cidadão, que foi uma pessoa boníssima na terra, também foi julgada, mas foi para o lado direito acompanhar os anjos que levariam-na para o céu. E aí ele coloca o que se passou, ninguém esquece. A mãe saiu do lado dos anjos e passou para o lado dos demônios, onde estava o seu filho. E o Todo-Poderoso pergunta: mulher, onde vais?
ela diz, Senhor, eu vou para o inferno, porque lá as minhas lágrimas vão abrandar o sofrimento do meu filho. Eu deixo este teu céu para as mães que não têm amor pelo seu filho. E a mãe seguiu junto com o filho, e o que se passou ninguém esquece. Ficaram todos boquiabertos, como diz o ditado popular. Então, conclusão. Se uma mãe que ama o seu filho, esteja ele no estado que estiver, lhe ama e lhe dá condições de refazer o caminho, quanto mais o Criador e mantenedor da vida, que é a inteligência suprema, a causa de tudo que existe. Então, vem a reencarnação múltiplas para nos beneficiar com essa oportunidade, porque não é encarnação só, não. Quanto mais o espírito é evoluído, mais tempo ele prossegue e continua no planeta. E muitas vezes, ainda essa semana, eu estava lendo um artigo no Evangelho, quando desencarna um vizinho que era uma pessoa maravilhosa, aí dizem logo, seu fulano de tal, uma pessoa tão boa, desencarnou, morreu, e esses outros que estão por aí praticando a maldade ainda estão. E aí o Evangelho faz a consideração, que vocês também devem conhecer, dizendo que aquele estava com a missão e a tarefa dele concluída. Então, quanto mais atrasado for o ser, melhor a estadia dele no corpo físico, para aprendizado. Está tendo oportunidades. Porque a lei é de justiça, de amor, de bondade e de misericórdia. Até um dia todos vamos nos tornar seres espirituais de corações puros, de sentimentos nobres, e seremos também ministros de Deus em várias partes. Esse é o estudo que a doutrina nos traz para nos fortalecer e permitir que nós possamos ir caminhando para frente e para o alto, porque a proposta é a perfeição. Por isso que ele diz que a transformação moral é no amor legítimo ao próximo e a si mesmo, que Jesus também afirma, ama teu próximo como mestre, como se fosse você mesmo, porque, em verdade, o próximo é igual a nós. Todos somos centelhas de Deus, que estamos em processo de evolução, criados simples e ignorantes para alcançar a perfeição. O diferencial é o caminho, a trajetória que cada um de nós estamos fazendo. Mas a origem é a mesma e a destinação também. Espíritos puros, perfeitos, porque as potencialidades, elas já são perfeitas em nós. Que Deus não cria imperfeição, mas nós ainda não conseguimos externar todas. Saímos do mundo primitivo, chegamos aqui agora, expiações e provas, e vamos caminhando. Estamos já olhando, vibrando, pensando no mundo de regeneração. Para isso é necessário que a humanidade seja uma humanidade de espíritos regenerados. E cada encarnação nós vamos nos depurando de uma situação. Allan Kardec, questão 10 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E eles disseram não, pois falta-lhe para isso um sentido. Esse sentido é um sentimento nobre que nós ainda não desenvolvemos e ainda não tivemos a capacidade nem de perceber. Em outro momento ele pergunta, os espíritos veem a Deus? E eles respondem, alguns. Alguns já o veem e já o compreendem. Para nós todos, acredito que aqui estão nos ouvindo, fomos ensinados que Deus era um homem barbudo, de cajado na mão, sentado no trono, julgando as criaturas, mandando para lá e mandando para cá e castigando. E aí vem a equipe espiritual da codificação tirar o véu dos olhos da humanidade que estavam na cegueira para que a gente debruce no estudo, porque através do estudo nós vamos nos esclarecendo. Então, a mente, o sentimento, a emoção, a razão, a trajetória, por conta própria. Por isso que os centros espíritas estão aí espalhados por vários locais. Aqui na nossa Bahia nós temos quase que 200 centros. Cada lugar Jesus instalou
um ponto de luz para que nós possamos nos encontrar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ainda não compreendemos a natureza íntima, porque é eterno. E o que é eterno não teve começo nem fim. Para nós já começa aí a dificuldade, que tudo nós queremos saber quando começou, como é que está e quando vai terminar, não é verdade? Como se fossem coisas materiais. E foge de tudo que seja matéria. Então é eterno porque existe de toda a eternidade e nós somos imortais, porque fomos gerados, tivemos um princípio. O jesuíta francês Teilhard de Chardin utiliza uma frase bem lógica de há muito tempo, que engloba também com os ensinamentos do Espiritismo, quando ele diz que nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais em experiências humanas. Então, as experiências humanas estão contribuindo para que nós possamos desenvolver a perfeição que está em germe em cada um de nós. Nós não somos de vez em quando, não, temporariamente. Vivemos na matéria, mas não somos matéria. Somos seres espirituais em processo de evolução. E se não fosse a reencarnação, nós estaríamos estacionados na condição em que nos encontramos. Porque não daríamos um passo adiante. Como se tornar puro de coração? Então, o Evangelho nos auxilia. Somente os espíritos superiores veem e compreendem a Deus de forma direta. Questão 244 do Livro dos Espíritos. A visão de Deus. Porque a visão de Deus é uma percepção baseada no grau de evolução, pureza e humildade do ser, da alma ou do espírito, que didaticamente representa o mesmo ser. A alma quando encarnada, o espírito fora da matéria. Então é questão de sentimento. Só vamos começar a perceber, por enquanto, os exemplos que ele nos trazem, todos ligados à natureza, porque está palpável, está aqui conosco, e nós também somos natureza. À medida que vamos nos depurando, nós vamos começar a entender e a sentir a presença de algo superior. Admirávamos lá no início do primitivismo a pedra, a água, a chuva, o raio, as plantas, porque já tínhamos na consciência, tem algo superior a mim. E esse algo é o que eles chamam da causa primeira de tudo que existe. Então, essa percepção, baseada no grau de evolução, está em desenvolvimento em todos nós, uns mais, outros menos, porque cada espírito faz a sua caminhada. Nós não podemos fazer a caminhada do outro. O pai não faz a caminhada do filho, a mãe, o irmão, ninguém. Cada um faz a sua caminhada. Temos inúmeros benfeitores que nos auxiliam, começar pelo nosso mentor, nosso anjo da guarda, que já nos conhece há muito tempo e vem caminhando conosco nas diversas encarnações, para que nós possamos sempre fazer o melhor. E quando o convite do bem vier, vamos aproveitar. Se já estamos em condições de fazê-lo, já é uma trajetória, é um caminho, para que nós estejamos alcançando aquilo que todo mundo deseja. Todo mundo quer ser feliz. E às vezes procura-se a felicidade fora. E ela não está em lugar nenhum, a não ser no íntimo e na consciência de cada um de nós. Significado do coração puro é aquele sem contaminação de vícios morais, como inveja, ambição, falsidade. Não existe mais nenhum vício que possa enturvar o sentimento do indivíduo. Ninguém engana mais ninguém, porque o ser passa a ser verdadeiro, se apresenta como tal, esteja ele encarnado ou não. E a interligação, a pureza é inseparável da humildade, pobreza de espírito e da prática do amor desinteressado. É outro chamado de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. Ser pobre de espírito não tem o significado que a sociedade deu e alguns ainda dão no dia de hoje. A mentora Joana de Ângeles tem uma obra que diz para nós que pobres de espírito são aqueles que já se empobreceram de orgulho, de ódio, de rancor, de vingança
E quando se empobrece dessas situações apaixonantes, ele se enriquece. De quê? De sentimentos nobres. Se enriquece de amor, de perdão, de bondade, de caridade, de misericórdia. Olha a troca. E aí o mestre, mais uma vez, nos diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, esse adversário, geralmente a gente pensa logo em uma outra pessoa, um espírito, encarnado ou desencarnado, mas não. Os adversários estão no nosso íntimo, porque ainda não conseguimos fazer as pazes, substituir o orgulho pela felicidade, o altruísmo pelo egoísmo e assim sucessivamente. Então, a pureza é inseparável da humildade, pobreza de espírito e da prática do amor desinteressado. Ama teu próximo, aqueles que dão exemplos para nós que vieram até a Terra, amando profundamente, fazendo bem, sem olhar a quem já estavam no caminho. Exemplos nós temos diversos. Em outros países, no nosso país também, missionários que vieram atrelados ao amor de Jesus para desenvolver as suas tarefas e beneficiando uma coletividade. Não vieram presos apenas ao núcleo familiar, vieram mais extensivamente trabalhar por todos, com o objetivo de auxiliar a evolução da humanidade. O que significa ver a Deus? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Significa alcançar um estado de espiritualidade elevado, onde o espírito sente a presença divina em si e age em harmonia com as suas leis. Pronto. Quando nós burlamos a lei com uma atitude que não está conforme a lei, a gente se choca. A dor fica aqui em cada um de nós. Alguns dias atrás eu ouvia o Haroldo Dutra falando numa exposição no YouTube e dizendo que nós, quando fazemos um ato ruim, negativo, contra nós ou contra o outro, e nos incomoda, sabe por quê? Porque a nossa natureza não é do mal. A nossa natureza é de bem. E o bem é divino. Se somos criaturas de Deus, nós também somos deuses, como afirmou nosso mestre. Um deuses com D minúsculo. Porque já estamos fazendo situações, coisas maravilhosas que nós nem imaginávamos que seríamos capazes de fazer. Isso chama-se evolução, progresso espiritual. Então, repetindo, ver a Deus significa alcançar um estado de espiritualidade. Espiritualidade é o estado em que cada um de nós nos encontramos. Tem espíritos já com a espiritualidade superior, bem avançada, outros ainda trabalhando sua espiritualidade, que está ainda mediano, e outros ainda mais atrasados. Aqueles que ainda não perceberam a lei, que a lei é de amor, justiça e caridade, e que ela tem um mecanismo que se chama ação e reação. Nós é que acionamos esse mecanismo através de quê? Das nossas próprias ações. E aí tirou o véu da nossa vista e diz, então Deus não castiga? Não, nem pode castigar, porque castigo ainda é coisa de espíritos encarnados ainda atrasados. E Deus, como a inteligência suprema, jamais poderia utilizar esse mecanismo para a nossa aprendizagem. A dor, quando se faz presente, é um mecanismo tão inteligente que foi gerado por alguns de nós. E aí o Pai utiliza como um mecanismo de levante, de recurso. E muitas vezes somos nós próprios que pedimos para dar um impulso maior na nossa trajetória. Então, o Espírito sente a presença divina em si e age em harmonia com as leis universais. Foi contrário à lei? Não faz. E os Espíritos nos dizem que quando vamos fazer algo, que devemos perguntar, o que eu vou fazer só vai me beneficiar? Se for só me beneficiar, eu desista. Vai prejudicar alguém? Eu desista. Vai me beneficiar e beneficiar os outros? Aí sim, nós façamos. Quando tiver em dúvida, aí nós vamos perguntar, o que faria Jesus em meu lugar?
Claro que nós não estamos no estado espiritual que Jesus se encontrava naquele tempo, muito menos nos dias de hoje, porque a evolução não para. Mas vamos receber inspirações dos nossos orientadores através da fé e da oração, para que possamos encontrar um meio termo, que não me fira e nem fira os outros também, porque senão é mais um débito que nós estamos contraindo para que no futuro possamos consertar. Então vamos consertar logo agora, para evitar as próximas encarnações. A harmonia com as leis divinas é a melhor proposta. Então ele continua aqui nesse processo, dizendo que o caminho, para chegarmos a esse caminho de pureza de coração, exige reforma íntima, vigilância dos pensamentos e extirpando do egoísmo e do orgulho, iniciando no dia a dia. Por que eles chamam tanta atenção de egoísmo, orgulho, vaidade? Porque a nossa sociedade, sem sombra de dúvida, ainda vivemos numa sociedade essencialmente materialista. Então, o incentivo para obter, para ter, é muito maior do que o incentivo para ser. Então, há muito tempo, por isso que quando Kardec pergunta qual era a missão do Espiritismo, eles responderam que a missão do Espiritismo era destruir o materialismo. Hoje já entendemos, não pode destruir o materialismo porque nós precisamos da matéria, mas despertar as criaturas, nós espíritos, para que não sejamos tão apegados à matéria porque não nos pertence. O próprio corpo físico, indumentária carnal, que usamos agora, já usamos vários, deixamos e devolvemos todos à Mãe Natureza, porque vem de tudo da misericórdia do Pai. Então, vivência, vigilância, extirpar o egoísmo, o orgulho, iniciado no dia a dia. Puros de coração são os que já realizaram grande parte do seu progresso moral, vivendo de forma simples e desinteressada, refletindo o amor de Jesus. Aí nós vamos lá naquele tempo, quando Jesus estava aqui na Terra, quantos seres se aproximaram dele? Por amor, simples, se aproximando do Mestre. Não faziam ideia de que aquele Mestre era o governador espiritual do planeta, que eles nem imaginavam. Mas, como ele diz aqui, grande parte do seu progresso moral foi realizado. Conheceram Jesus e, quando foram colocar em prática, lembraram dos ensinamentos que ele deixou. Um desse exemplo é Joana de Cusa, a esposa do intendente romano Cusa, que não gostava que ela seguisse um profeta, seguisse Jesus de Nazaré. Joana de Cusa, o mesmo espírito Joana de Ângeles, naquele tempo que foi queimada na fogueira porque não negou mais o mestre. Chegou para ele em determinado momento e disse: Mestre, eu gostaria de te seguir durante o dia em todos os momentos onde o Senhor estivesse. Mas o esposo, que se chama Cusa, de sobrenome, por isso que ela era Joana de Cusa, não permite. Ele é das autoridades romanas e me proíbe estar contigo. E o mestre disse para ela: minha filha, vai, volta para a tua casa, serve a teus filhos e a teu marido, que é como se tu estivesse me seguindo. E ela volta, nunca mais esteve naquelas paragens onde Jesus estava, e vai conviver com o filho e com o marido, que depois desencarna, como todos vão deixar o corpo físico. E quando ele desencarna, ela disse: agora é a minha vez, eu estarei com o mestre, onde quer que seja. Tanto que um dos filhos que estava com ela na hora que foi pega, nas catacumbas, porque estavam escondidos falando sobre os ensinamentos do mestre. E o capataz diz: mulher, abjura, nega este homem. O homem que foi crucificado, você não nega? Ela disse: não, eu não o negarei jamais. E aí, nós conhecemos o episódio hoje relatado através do próprio Divaldo em Psicografia e outros espíritos que trazem essas informações.
E antes de deixar o corpo físico, ele já estendia a mão e dizia: vem, Joana, conviver comigo aqui no reino do meu Pai. Simplicidade, pureza de coração, amor à causa e sacrifício. Era necessário dar vida para manter o evangelho? Não. Mas aqueles que eram contrários estavam matando os cristãos justamente com esse objetivo, de fazer com que a mensagem desaparecesse. Mas por engano, porque matam-se os corpos, mas os espíritos continuam. E hoje estamos nós aqui em pleno século XXI, tendo notícias de Jesus e dos seus ensinamentos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Um dia nos tornaremos puros de coração, em todos os sentidos falando, e sentiremos Deus, presença única em cada um de nós. Vivendo de forma simples, desinteressada, refletindo o amor de Jesus. Ou seja, eu não os deixarei órfãos, eu estou contigo até o fim dos tempos. Que tempos, mestre? Até o fim dos tempos ruins no planeta Terra. Nesse rebuliço que estamos vivendo no planeta, ainda tem guerra, tem vingança, tem ódio, tem matança, tem tudo, tem desonestidade, mas tudo isso vai passar porque ele afirmou: não sairá de lá até quando possa contribuir pagando até o último centil que deves às leis. E as leis estão em nós próprios. Então, quando nós ferimos a lei, ferimos a nós mesmos. Mas um dia, com certeza, todos nós seremos anjos. Simplicidade e pureza de coração. Só é puro de coração quem é puro de pensamentos. Lembra do Evangelho? Pecar por pensamento. Mestre, podemos pecar por pensamento? Sim. Mesmo que tu não faças o ato, mas se pensou, vibrou, plasmou, porque nós vivemos envolvidos no fluido. Que fluido? Fluido cósmico universal, que é muito sensível. Esse fluido faz com que nós possamos nos comunicar com os seres que estão distantes de nós, encarnados e desencarnados. Quantas vezes estamos nós aqui encarnados em determinado local, numa viagem, no passeio, na rua, pensamos em alguém, daqui a alguns minutos, aquele alguém aparece na nossa frente, mas eu acabei de pensar em você. Então, o que é isso? Chamado de transmissão de pensamento. Quem leva esse pensamento? Os fluidos. O fluido cósmico universal, ou seja, o fluido está em todo o universo, não está somente no planeta Terra. Então, só é puro de coração quem é puro de pensamento. Significa dizer que a pureza, reflexo de um sentimento bom, teve seu nascedouro no pensamento puro. Então, um dia vai acontecer. Para quê? Pensar o bem. Como podemos pensar o bem? Como podemos ajudar alguém? Dando algo material, dando algo espiritual, se dando em determinado momento, orando por alguém, porque o nosso pensamento é força, ele vai longe. E existem as entidades espirituais coletoras de prece, que nós sabemos. Então, isso é um hábito que precisamos adquirir aqueles que ainda não têm. E Joana nos diz que tudo pode ser adquirido através do exercício. Amar também se aprende. Estamos no núcleo, estamos em envolvimento na sociedade, onde ainda temos algumas divergências com alguns espíritos, principalmente aqueles que convivem conosco mais próximo, como no caso da família. Mas nós vamos vencer, porque estamos agora com o Evangelho de Jesus nas mãos. Estamos agora com a doutrina espírita, com um farol iluminando o nosso caminho e dizendo para nós como é que as coisas acontecem. Então, ou deixamos para lá para não continuar, ou então mergulhamos. Não vamos nos transformar de uma hora para outra, claro, mas com perseverança, estudo, trabalho e dedicação. Em determinado momento nós vamos parar e vai dizer: olha, eu já caminhei um bocado, viu? Antes eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, e agora eu já consigo, pelo menos, me deter. Já é um bom sinal. E quando a gente não percebe, aqueles que estão de fora e convivem conosco, com certeza,
vão perceber os dois planos da vida, para que haja realmente essa simplicidade e pureza de coração. E só é puro de coração quem é puro nos pensamentos, porque eles dizem que os espíritos superiores jamais pensam no contrário da lei. E o que é o contrário da lei? Kardec pergunta, o que é o bem e o que é o mal? E eles disseram, o bem é tudo que está de acordo dentro da lei divina. E o mal, tudo que for contrário. E o mal é a ausência do bem, porque o mal não existe no divino. O mal é fruto ainda de espíritos ainda ignorantes, maldosos, porque damos espaço para. Mas onde o bem estiver presente, o mal vai se afastando naturalmente. Significa dizer que a pureza é reflexo de um sentimento bom, teve seu nascedouro no pensamento. Então, tudo começa em algum lugar. E para começar, pensamento e sentimento. Por isso que ele fala em coração, porque é o órgão que reflete, quando a gente fala em amor, faz até um sinalzinho, né? A gente pensa logo no coração. Porque ele emite. Quando estamos vibrando por alguém, que já sabemos que vibrar é pensar, orar e emitir energias boas para aquela pessoa que estamos orando. E aí a gente sente como é que estão essas energias boas, que está saindo de nós, vem do alto, porque nós somos o canal, perpassa pelo cardíaco, o centro de força, e vai sendo levado pelas entidades espirituais mais evoluídas. Para isso, a nossa força, o nosso querer, a nossa vontade, estamos contribuindo. Então, simplicidade e humildade é um casadinho. Evangelho, simplicidade e pureza de coração. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, lembra desse episódio? A fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos os afastassem, com palavras ásperas, os que eles apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse. Então, veja, discípulos com palavras ásperas. Os discípulos de Jesus, eles tinham também suas características diferenciadas. Jesus os convocou sabendo que todos ainda estavam no patamar de evolução tal, mas que poderiam contribuir com a evolução do Evangelho na Terra. E aí Jesus disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Por quê, mestre? Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E aí eles deixaram, as crianças se aproximaram do mestre, o mestre as abençoou, as envolveu em fluidos benéficos, e elas se sentiram bem, se sentiram felizes. Porque, espontaneamente, até hoje as crianças são assim. Quem bota marca nas crianças somos nós, os adultos. As crianças são tranquilas. Pega a sua merendinha, dá para o coleguinha, pega do coleguinha e dá, pouco está se incomodando, não se apega com nada. Isso já é a pureza de coração. Aí Kardec pergunta, ora, se o espírito ainda não se depurou, por que Jesus tomou a criança como modelo? Justamente por isso. Que na chegada da criança aqui, ele está pronto para receber o espírito todos os ensinamentos necessários que vão burilar a sua consciência e auxiliar que ele se torne um puro de coração, a depender da educação que ele está recebendo. Quem são os primeiros educadores? Papai e mamãe. Depois, todos aqueles que lidam com essas crianças. Os educadores, professores, aqueles que tomam conta, aqueles que convivem, todos os adultos que estejam próximos contribuem e devem para que aquela criança desenvolva o que tem de melhor. E aí compete aos pais observarem as tendências, porque antigamente dizia-se que a criança tomava conta do corpo físico na íntegra a partir dos 7 anos. No dia de hoje, a gente está vendo como as crianças estão numa rapidez incrível, né? Só falta eu já nascer com o celular na mão, porque a tecnologia, elas dão conta direitinho quem são esses espíritos que já vêm com conhecimento tecnológico. Nós estamos num avanço incrível e precisamos nos dar conta disso. Então, a criança vai sendo moldada, vai sendo orientada. Quando pensar que não, está despertando ali um espírito nobre. Como perceber? Pelos gestos.
pela vida, pela brandura, pela forma de conviver com os demais. Às vezes fazem perguntas aos adultos, principalmente aos pais, que deixam eles embaraçados, que não sabem responder. Então, cada espírito, cada caso é um caso. Então, a candura, a simplicidade do corpo físico frágil, que a lei natural provê para que os pais, ao recebê-lo, possam despertar em si o sentimento de amor e de cuidados por aquela criança. Por isso que ele diz, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Ele não diz que só era para as crianças, não. O espírito que se assemelhar aos gestos e atos das crianças em sua inocência está descobrindo em si o reino da paz, da misericórdia e da bondade, que é chamado de reino dos céus. Como diz Tiago, todos nós estamos gravitando para Deus. É a meta do espírito. Simples e ignorantes. Hoje já não somos tão simples, nem também tão ignorantes, porque já temos um conhecimento muito vasto. Precisamos usar esse conhecimento da melhor forma possível para contribuir com a nossa trajetória espiritual. E só utilizamos no convívio com os demais, né? Nos dois planos da vida. Então, simplicidade e pureza de coração, ele exemplifica aqui. Quando apresentar as crianças, ele diz, deixai que venham a mim as criancinhas. Hoje os espíritos já interpretam que essas criancinhas espirituais somos todos nós aqui no planeta Terra, tateando, caminhando lentamente, rapidamente, vacilando, e ele conduzindo, chamando, venham a mim todos vós que achais sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, como mestre, eu sou manso e humilde de coração. É o capítulo 6 do Evangelho, o Consolador prometido. Porque nós somos criancinhas realmente, viu? Ainda não aquilatamos o nível que nós vamos chegar. Quando o espírito nobre se faz presente no ambiente, a vibração é completamente diferenciada. E aqueles que têm uma sensibilidade maior percebem de uma forma inédita. Porque aquele é um mensageiro do bem que vem nos visitar e estão por toda parte e podem fazer isso sempre. Que mais? Aí ele continua, digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Todo mundo que estava próximo ouvia. Eu digo a vocês, porque o mestre não perdia a oportunidade. Em todo lugar que ele estava, que tinha uma situação, mestre é mestre, né? Ele aproveitava para deixar um exemplo para todos aqueles que o rodeavam. Eu digo a vocês, em verdade, que quem não recebeu o reino de Deus como a criança, como é que a criança recebe o reino de Deus? Com inocência, com bondade, com fraternidade, com alegria, com disponibilidade. E aí nós vamos percebendo que um dia ele está pleno em nós. Lembra do diálogo do doutor Nicodemos, doutor da lei, com Jesus? Hoje, a Amélia Rodrigues nos conta que ele procurou Jesus na calada da noite porque um doutor da lei não queria ser visto pela população procurando um Messias, um profeta, um rabi. Foi até a casa onde Jesus estava hospedado, bateu a porta, pediu desculpas pelo adiantado da hora, beijou a mão do mestre e disse, mestre, eu tenho uma grande dúvida. Diga, meu filho, qual é a sua dúvida? O Senhor faz coisas maravilhosas, coisas puras e benéficas por todos. Até então, eu não encontrei nenhum homem que fizesse o que o Senhor faz. O Senhor só pode ter vindo da parte de Deus. Aí Jesus responde para ele, em verdade eu te digo, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos aí tomou um susto. Mas como nascer de novo? Como nascer de novo? Eu vou botar aqui no reino, nascer. E aí fica difícil essa situação, né?
Aí ele saiu de lá, já bem animado. Tiago e André estavam o microfone aí, ó. Microfonia. Ok, ficaram maravilhados com a resposta, viraram para o mestre e perguntaram: mestre, por que o senhor ainda não ensinou isso no Sermão da Montanha? O povo precisa saber que nós vamos renascer de novo, ele disse, nascer do espírito e não do corpo. Quantas encarnações foram necessárias? E aí, quando Nicodemos sai, ele diz: tenha calma, meus filhos, não é a hora, porque a população ainda não vai entender. Mas no futuro, eu vou enviar um outro Consolador que vem para dizer tudo, que já estiver em condições de ser dito. E aí o povo vai começar a entender. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, nascer de novo espiritualmente. Não basta somente estar num corpo novo. É preciso que as nossas atitudes sejam novas. Sejam idênticas àquelas que se aproximam do reino de Deus. E depois abraçou as crianças, as abençoou, impôs as mãos e as crianças saíram felizes. Imagine a gente recebendo um passe de Jesus. E quando Jesus abraçou as crianças, ele estava doando energias, doando fluidos, como fez com aquela mulher hemorroísta que o procurou, movida pela fé, e disse: eu vou tocar nem que seja na veste dele, eu vou ficar curada, e ficou. Quem me tocou? Mas, mestre, a multidão ao redor, o senhor pergunta quem lhe tocou, e ele diz: mas foi um toque especial. Por quê? Porque de mim saiu virtudes. Silêncio total. E a mulher tímida levantou a mão e disse: mestre, eu te toquei. E foi que ele disse para ela: vai, minha filha, a tua fé te curou. E ela foi embora e levou a mensagem do Evangelho e da cura para todos aqueles que precisavam ouvir Jesus. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ninguém vai ser puro de coração sem ser simples e sem ser humilde. Porque o humilde ele está em qualquer lugar que a lei o chame. Pode encarnar em qualquer situação, mas o estado espiritual dele, moral, continua o mesmo. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, por isso que Jesus tomou a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Então, criança não é egoísta, depende. Se o Espírito se apresentar assim, compete aos educadores começar já a podar os espinhos. Minha avó dizia que os espinhos pequenos que tem que furar já precisam ser podados e observados desde a infância. Porque quando fica maior, que toma conta de si, do corpo, vai dar trabalho para receber a educação. Então, esse é o processo ao qual todos estamos vinculados em todas as vidas encarnatórias que nós já passamos. E Kardec continua dizendo que é exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, a qual Jesus se referia. Porquanto a criança, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Inocência, candura, alegria, espontaneidade. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para aqueles que se assemelham, que parecem, que se exercem, que tomam exemplo das crianças. Senão ele diria que o reino seria só para as crianças. Mas essa criança que ele está se referindo às crianças espirituais, a qual todos nós estamos vinculados ainda também nesse processo. Quando o Senhor nos exortou à pureza infantil, como sendo a condição de entrada no plano superior, não nos convida à incipiência ou à incultura. Recomendava-nos a simplicidade do coração, que se revela sempre disposto a aprender. Então, pureza infantil. Olha o exemplo da criança, veja o que a criança está lhe dizendo, está lhe perguntando. É uma condição para entrar no plano superior. Quando nós estamos numa atividade, em qualquer ela que seja do bem, as nossas potencialidades começam a despontar de forma naturalmente. Quando a gente cria o hábito de fazer sempre, quando pensa que não, estaremos fazendo
naturalmente, não deixando passar um dia como se fosse a falta do ar que nós respiramos. Porque disciplina, trabalho, educação, esse é o objetivo fundamental da reencarnação. Então, recomendávamos que a simplicidade pudéssemos aprender e colocar em prática. E aqui eu tenho uma mensagem de pureza de coração, é uma conquista pessoal, através do esforço próprio, marcada pela ausência de malícia e egoísmo. Eles batem na mesma tecla de egoísmo, porque o egoísmo é algo que se apresenta espontaneamente. Vai fazer por fulano, mas fulano faz isso por você, aí a gente vacila, fica analisando, não, é ele falando mais alto. Aí eles falam, fora da caridade não há salvação, ensinam. Porque a caridade vai abrindo brechas para que a gente se torne melhor. Fazer a caridade por qualquer um. Caridade sincera. Ausência de malícia e egoísmo. Jesus utiliza a criança como símbolo dessa pureza. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, enfatiza que a pureza não é apenas interior, mas reflete em mãos limpas, entre aspas, mãos limpas. Quem entrará no reino de Deus? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, que realizam o bem, convertendo o trabalho de amor em conhecimento superior. Para isso é necessário vigilância. A purificação exige cuidados, pensamentos e ações, pois a verdadeira sabedoria resiste em converter pedras em pães, transformar dificuldade em virtudes. Os desafios que aparecem muitas vezes em nossa vida, se a gente estiver vigilante, a gente toma por menos. Aí lembra da fé, que ele diz, a fé é capaz de remover montanhas. Se a gente estiver vigilante, a gente briga, a gente se zanga, a gente faz e acontece, e o obstáculo está ali. Até a gente despertar e buscar meios para removê-lo, que todo espírito pode fazer isso. Então, o que ele diz aqui, purificação exige cuidar dos pensamentos e ações, transformar as pedras em pães. As pedras são duras, as pedras muitas vezes não alimentam, mas os pães sim. Em suma, a simplicidade e a pureza de coração nos libertam da rebeldia e do endurecimento espiritual, permitindo a vivência da verdadeira luz e a união com o Pai Celeste em simplicidade. Emmanuel, através da psicografia de Chico. Simplicidade. Os simples são aqueles espíritos que já desenvolveram em si o mecanismo de perceber o reino da paz, da felicidade em si próprio. E a partir daí, buscando melhorar-se e ajudar sempre. Porque o lema reencarnatório é nascer, crescer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Essa é a lei. Onde está escrita a lei divina? Ele disse, é na consciência do Espírito. Então não tem como fugir. Podemos atrasar o processo, mas jamais voltaremos a ser o que éramos antes. E a lei nos impulsiona. O planeta está evoluindo materialmente. E nós, os seres espirituais, estamos evoluindo materialmente e espiritualmente também. Inteligência, vontade, pensamento contínuo, razão, sentimento, fé, esperança são atributos do Espírito. E juntos chegaremos lá. E quando estamos num colóquio como esse, fazendo evangelho no lar, estudando a doutrina espírita, divulgando os princípios da doutrina, estamos auxiliando os outros também a buscarem um porto seguro para chegarem até Jesus de Nazaré. Então, que o Mestre nos abençoe, nos conceda a sua doce e suave paz, e fortaleça a todos que estão com a mão na charrua, no trabalho. Não olha mais para trás, agora é daqui para frente. E quanto mais trabalhar, mais desenvolvimento teremos da consciência, do amor, da bondade e da justiça. E a caridade nos dois sentidos que ele nos ensina, a material e a espiritual. Uma nós damos do que temos e a outra nós damos do que somos, mas o importante é trabalhar. Muita paz, uma boa noite, Jesus conosco sempre.